Olá, senhores, tudo bem? Aqui é o professor Carlinhos, seu professor da disciplina de História do Brasil. Eu já vou pedindo desculpa para vocês porque eu tô com um problema com o meu microfone de lapela, então eu não estou conseguindo usar o microfone, especialmente na aula de hoje. Eu peço que vocês aumentem aí o volume para poder me ouvir melhor, porque o áudio não vai sair muito bem para vocês. É o seguinte, pessoal. Gostaria de retomar alguns detalhes no primeiro momento que a gente já havia discutido na semana passada. E pelo que eu me recordo, na semana passada nós falamos sobre o período joanino e o processo de independência do Brasil. Eu acho que a questão central aí que o aluno precisa lembrar é que a presença da família real portuguesa no Brasil alterou drasticamente a dinâmica da nossa independência. Ora, o processo de independência do Brasil é um processo sui generis, ou seja, é um processo único na história da Latinoamérica. Se vocês forem tentar procurar um processo de independência que se assemelhe ao nosso, eu posso garantir a vocês que vocês não vão encontrar, porque no nosso caso, quem conduziu o processo, quem encabeçou o processo, foi um membro da família real portuguesa. Isso demonstra que o nosso processo de independência assumiu um projeto conservador, manteve estruturas da época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Nós não podemos nos esquecer que a nossa independência se faz a partir de uma aliança entre elite agrária escravocrata e a Casa de Bragança, representada pelo príncipe Dom Pedro I. Segundo aspecto que nós temos que lembrar, por que a nossa independência foi conservadora. Diferentemente dos países da Latinoamérica, o Brasil, ao invés de se tornar uma república, se tornou uma monarquia, e uma monarquia que se consolidou e vigorou por 67 anos. Outro aspecto, enquanto em outros países da Latinoamérica, a independência significou uma ruptura com o modelo escravista, no Brasil, nós não tivemos isso. Afinal de contas, a escravidão foi mantida. E, por último, enquanto os demais países da Latinoamérica se fragmentaram em várias repúblicas, o Brasil manteve a sua unidade, a sua integridade territorial. Nós não podemos nos esquecer disso. A América Espanhola, quando declara sua independência, dá origem a inúmeros países: Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e assim por diante. A América Portuguesa, quando declara sua independência, dá origem a um único país, no caso, o Brasil. Então, esses aspectos fizeram com que o nosso processo de independência fosse de fato um projeto conservador. Muito bem, senhores. Eu já disse a vocês que o Brasil foi a única monarquia consolidada da América. Uma monarquia que vigorou por 67 anos. Então, é preciso que o aluno tenha entendimento que dentro desses 67 anos de período monárquico, para facilitar, é preciso organizar o período monárquico em 3 momentos, em 3 fases. Primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Período regencial, que começa em 1831 e vai até 1840. E por último, o segundo reinado, que começa em 1840 e acaba em 1889 com a proclamação da República. O nosso objetivo, a partir de agora, é trabalhar cada uma dessas etapas do período monárquico, da monarquia brasileira ou período imperial, se você preferir.
Nesse momento específico, nessa aula de hoje, eu quero apresentar algumas características fundamentais da primeira etapa da monarquia, que é o primeiro reinado. Muito bem, senhores, já que nós temos total entendimento das características da nossa independência, agora é preciso entender um outro fator. Muitas pessoas costumam dizer que a independência do Brasil foi um processo que não resultou de lutas, de derramamento de sangue e de um grande conflito armado. É evidente que se você for pensar no Grito do Ipiranga, é claro que o Grito do Ipiranga não resultou em uma luta armada, em um derramamento de sangue, em um processo de lutas intensas. Isso é fato. No entanto, nós temos que considerar que uma coisa é o Grito do Ipiranga, outra coisa é o momento que vem após esse episódio folclórico da história do Brasil. Senhores, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que uma vez que o Brasil rompe com Portugal, Portugal não aceita de imediato a nossa independência. Era preciso consolidar a nossa independência. Era preciso, de alguma maneira, fazer com que a independência fosse assegurada, uma vez que existiam tropas aqui no Brasil e que eram leais a Portugal, que juraram fidelidade a Portugal. Então, é correto dizer que o processo de consolidação da nossa independência foi um processo caracterizado por intensas lutas, por intensos conflitos, por um grande derramamento de sangue. Não se esqueçam, senhores, é fundamental que vocês entendam que esse processo de consolidação da independência foi marcado por uma série de batalhas, e batalhas decisivas. Ocorreram batalhas na região da Cisplatina, batalhas no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia, ou seja, em várias províncias do Brasil, ocorreram conflitos entre aqueles que eram favoráveis à independência e aqueles que juraram fidelidade a Portugal. Posso destacar algumas batalhas para vocês. A Batalha de Pirajá e a Batalha de Genipapo são batalhas importantíssimas nesse contexto de consolidação da independência brasileira. Outra coisa que os vestibulares gostam muito de cobrar do aluno: a nossa independência, ela foi consolidada na Bahia. Na Bahia ocorreram as batalhas mais importantes nesse contexto de luta pela consolidação da independência do Brasil. É importante lembrar do nome de uma personagem, a Maria Quitéria, que se disfarçou de homem para poder combater junto às tropas defensoras da independência. A Maria Quitéria, ela se torna uma das grandes heroínas da história do Brasil. Fundamental que o aluno se lembre desse detalhe. É fundamental também compreender que não existia um exército profissional do Brasil ainda, e diante da ausência de um exército profissional, Dom Pedro de Alcântara, o primeiro, teve que financiar tropas mercenárias. Isso mesmo, tropas mercenárias foram utilizadas nesse contexto de luta pela consolidação da independência. Alguns personagens merecem destaque, entre eles, um sujeito que é muito lembrado em provas de vestibular, que é muito citado, que é o Thomas Cochrane. Thomas Cochrane. Esse sujeito é um lord inglês, e esse lord inglês já tinha experiência nas lutas, nas guerras napoleônicas que haviam ocorrido na Europa, e diante disso
ele foi contratado pelo Dom Pedro I para organizar tropas aqui no Brasil. Bom, nesse contexto de lutas, que eu acho que ficou bastante claro para vocês, lutas que de certa forma asseguraram o processo de consolidação da nossa independência, nós precisamos lembrar também do reconhecimento internacional. Ora, um país precisa ser reconhecido internacionalmente. É fundamental lembrar desse detalhezinho. E por que eu estou falando isso? Porque Portugal não reconhece a nossa independência de imediato. Portugal não reconhece a legitimidade do novo país, que é o Brasil. Professor, qual foi o primeiro país a reconhecer internacionalmente a independência do Brasil? O primeiro país, senhores, a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Eu acho que é fundamental vocês se lembrarem desse detalhezinho. Afinal de contas, os Estados Unidos, se valia de uma doutrina, e uma doutrina que todo mundo aqui conhece muito bem, a doutrina Monroe, que pode ser resumida pela seguinte frase: América para os americanos. Repito, América para os americanos. E a partir dessa doutrina, os Estados Unidos dão início ao seu imperialismo no continente, ou seja, os Estados Unidos não iam permitir interferência de países ou potências europeias nos assuntos da América. Então, em função da doutrina Monroe, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Por que eu falo isso? Porque é muito comum os alunos imaginarem que a Inglaterra foi o primeiro país. Inclusive, vestibulares gostam muito de fazer esse tipo de sacanagem com o aluno. Eles colocam lá a Inglaterra, dão a entender que foi a Inglaterra por conta das relações econômicas que a Inglaterra tem com o Brasil. E a dica que eu dou para vocês é a seguinte: Portugal e Inglaterra eram parceiros históricos. Então a Inglaterra não podia reconhecer a independência do Brasil antes de Portugal. Portugal precisava reconhecer primeiro. Você está entendendo? Então Portugal precisa reconhecer primeiro, para depois a Inglaterra reconhecer. Então, qual foi o papel da Inglaterra nesse contexto, professor? A Inglaterra atua como uma espécie de mediador. Por quê? Porque em 1825, Portugal reconhece a independência do Brasil. Só que por que Portugal reconheceu? Porque o Brasil pagou uma indenização de 2 milhões de libras para Portugal. Ora, mas o governo brasileiro tinha dinheiro para isso? Evidente que não. Mas de onde o governo brasileiro conseguiu um empréstimo para poder pagar a indenização a Portugal? Conseguiu um empréstimo junto à Inglaterra. Então você está percebendo? A Inglaterra atua como uma espécie de mediador, do reconhecimento da independência do Brasil. Então é fundamental lembrar desse detalhezinho aí. Estados Unidos é o primeiro, depois na sequência o Brasil paga uma indenização para Portugal, Portugal reconhece a nossa independência e posteriormente a Inglaterra também reconhece a independência do Brasil. Então nesse contexto de consolidação da independência eu acho que é isso. Acho que primeiro você tem que lembrar das guerras, das lutas, que você pode ser cobrado em provas, e segundo, você tem que lembrar do reconhecimento internacional, que eu acho que é essencial, e do papel de mediador exercido pela Inglaterra. Muito bem. Uma outra coisa que a gente precisa discutir agora é a organização constitucional do Brasil. Afinal de contas, se o Brasil agora é um país livre, independente, ele precisa de uma lei fundamental, ele precisa de uma carta magna, ele precisa de uma constituição. Volto a dizer para vocês, eu acho que eu já falei isso em outras oportunidades, mas eu já volto a dizer para vocês que uma constituição, ela não é necessariamente um conjunto de leis. Uma constituição é uma lei. A Constituição é a lei mais importante do país. É a lei que lança as bases
para que as demais leis sejam elaboradas. É por isso que ela é chamada de lei fundamental. É por isso que ela é chamada de Carta Magna. Muito bem, senhores, é preciso entender que a construção de um constitucionalismo no Brasil já começa em 1823. Em 1823 é convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. O papel de uma Assembleia Nacional Constituinte é elaborar o texto de uma Constituição. Essa Assembleia, majoritariamente composta por grandes latifundiários, grandes proprietários de terra e escravos, naquela época se produzia muita mandioca, inclusive a renda era medida a partir da quantidade de alqueires de mandioca que o sujeito possuísse. Isso é real, tá? É muito importante que você entenda, tá? A renda ela era mensurada muitas vezes a partir da quantidade de alqueires de mandioca que o camarada possuísse. Então, é preciso que você entenda que quem é convocado nessa Assembleia Constituinte, né, que é convocada para poder elaborar o texto, é composta majoritariamente por latifundiários e escravistas. Beleza, tranquilo. A Assembleia Constituinte elabora um projeto. Esse projeto, historicamente, ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Ora, eu não preciso nem dar meia chance para vocês me falarem por que esse projeto ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Porque a elite agrária escravocrata do Brasil tinha a sua renda medida a partir da quantidade de alqueires de mandioca. E quem elabora esse projeto? Essa elite agrária escravocrata. Pois bem, é possível encontrar também uma outra referência a esse projeto. Projeto Antônio Carlos. Professor, a Constituição da Mandioca e o Projeto Antônio Carlos são a mesma coisa? Isso mesmo. Projeto elaborado principalmente pelo deputado Antônio Carlos de Andrada e Silva, irmão do José Bonifácio. Então, após o projeto ter sido elaborado, ele é enviado, foi enviado para o imperador. Então, o imperador ele tinha que fazer a apreciação do projeto. Bom, quando o imperador faz a apreciação do projeto, ele dá um recado para a Assembleia Constituinte. Ele diz o seguinte, eu juro respeitar a Constituição desde que ela mereça o meu respeito. Eu repito, eu juro respeitar a Constituição desde que ela mereça o meu respeito. O imperador está sinalizando, ele está dando um recado. Não tentem limitar o meu poder, porque se vocês tentarem limitar o meu poder e a minha autoridade, eu vou rasgar na cara larga essa Constituição. E foi basicamente isso que aconteceu. O projeto Antônio Carlos, ou Constituição da Mandioca, tentava limitar o poder do monarca, tentava estabelecer um constitucionalismo semelhante ao constitucionalismo inglês, onde o rei apenas reinava e o parlamento é quem governava de fato. É óbvio que o imperador não aceitou isso. Ele mandou cercar o prédio onde os constituintes estavam reunidos. Mandou cercar por quê? Por tropas militares. E essas tropas ficaram ali na madrugada de 2 de novembro, 2 e 3 de novembro de 1823, para poder pressionar os constituintes para eles mudarem o texto. Esse episódio, na madrugada, do dia 2 para o dia 13 de novembro de 1823, ficou conhecido como Noite da Agonia, porque a pressão sobre os constituintes foi muito grande. Na sequência, o imperador ele mandou dissolver a Constituinte. O que é dissolver a Constituinte? É mandar demitir todo mundo. Você está entendendo? A Constituinte é composta por deputados, por representantes que, em tese, seriam representantes do povo. Quando o imperador chega e fala dissolver a Constituinte, quer dizer, está todo mundo demitido. Você está entendendo? Não existe mais Assembleia Constituinte.
não aceito esse projeto, eu rasgo esse projeto. Ele rasgou literalmente o projeto constitucional. Então, toma muito cuidado, tá? Para a gente falar Constituição da Mandioca, não quer dizer que ela foi a primeira Constituição do Brasil. Quer dizer que foi o primeiro projeto de Constituição. E esse projeto não foi aceito. Professor, é o seguinte, o projeto não foi aceito, mas e aí? O que aconteceu depois? Na sequência, o imperador ele criou um órgão conhecido como Conselho de Estado. Esse órgão ele era composto por 10 membros, que foram escolhidos a dedo pelo imperador. Qual era o objetivo? Que esses 10 membros aí do Conselho de Estado, escolhidos pelo imperador, elaborassem um novo projeto constitucional. Tá? Então aí você já tem um caráter autoritário na pegada, tá entendendo? Quer dizer, o imperador ele escolhe os caras elaboram um texto de acordo com aquilo que o imperador queria, e aí a Constituição foi outorgada pelo imperador em 1824. Então percebam, a nossa primeira Constituição é de 1824, primeira Constituição da história do Brasil, ela foi outorgada. Outorgada por quê? Porque ela foi imposta de maneira autoritária pelo imperador Dom Pedro I. E é justamente por isso que a gente tem aí como uma das características fundamentais do primeiro reinado o autoritarismo de Dom Pedro I, senhores. Não se esqueçam desse detalhe. O autoritarismo de Dom Pedro I é uma das características essenciais do primeiro reinado. A nossa primeira Constituição foi imposta. Ela não vem de um processo de aprovação popular. Ela não foi elaborada por uma Assembleia Constituinte. Ela foi elaborada por um Conselho de Estado. Ela foi encomendada pelo imperador Dom Pedro de Alcântara, o Dom Pedro I. Perfeito? Professor, quais são as características dessa primeira Constituição do Brasil? Vou falar para vocês. Primeira coisa, além dela ter sido outorgada, é preciso lembrar que essa primeira Constituição ela estabelece uma aliança entre Igreja Católica e Estado, ou seja, não existe Estado laico. Você está entendendo? Existe uma relação de aliança, de proximidade entre Igreja Católica e Estado brasileiro. O catolicismo é a religião oficial do Brasil, tem que ficar claro. O catolicismo é a religião oficial do Brasil. O padroado régio, o que é padroado régio? É padroado real. Significa que o chefe da Igreja Católica no Brasil é o monarca, Dom Pedro I. Tem que estar claro para vocês isso. O que é o beneplácito? O beneplácito significa que ordens da alta hierarquia católica, para valerem no Brasil, tem que ter a autorização do Dom Pedro I. Ou seja, tem que ter o beneplácito de Dom Pedro I. É muito importante que você guarde essas características, tá? Aliança entre Igreja e Estado, catolicismo, religião oficial do Brasil, padroado régio, o imperador é o chefe da Igreja Católica no Brasil, beneplácito significa que as ordens do Papa, por exemplo, para valer no Brasil tem que ter autorização do imperador. Voto censitário. O que significa isso? Significa que para votar no Brasil, nas eleições no Brasil, você tem que comprovar uma renda mínima de 100 mil réis ano. Está entendendo? Você tem que comprovar uma renda mínima de 100 mil réis ano. Beleza? Então, voto censitário. Existe voto feminino? Evidente que não. Voto feminino só vem a partir de um decreto de Getúlio Vargas do ano de 1932. Outra coisa, como que funcionava a dinâmica aí das eleições, professor? Bom, os deputados eram eleitos e os cargos eram temporários, né? Eleições regulares, 4 em 4 anos. E no caso do Senado, a eleição
para o Senado, ela era vitalícia, ou seja, o cara era eleito senador e ele se mantinha senador até o final da vida dele. Você está entendendo? O cargo de senador era vitalício. Eleito uma vez, você era senador para o resto da sua vida. Significa que o cargo de Senado ele está no topo aí da hierarquia política no Brasil, tá? É muito importante o aluno lembrar desse detalhe. Tem alguma outra característica da nossa Constituição, da primeira Constituição, que é importante? Bom, a nossa Constituição estabelecia uma monarquia de caráter hereditário. Outra coisa, a organização, a teoria geral do Estado está baseada em 4 poderes e não em 3. Não é preciso lembrar que além do poder executivo, legislativo e judiciário, existia mais um poder, que era o poder moderador. Guarda isso, pelo amor de Deus. A nossa Constituição estabelece a organização em 4 poderes. O quarto e mais relevante é o poder moderador. O poder moderador ele é exercido exclusivamente pelo imperador. Fundamental guardar esse detalhe. Outra coisinha, o poder moderador ele dava muitos poderes nas mãos do imperador. O imperador ele era o chefe do poder executivo e ao mesmo tempo ele era o único a exercer o poder moderador. Por meio do moderador, o imperador ele podia escolher os presidentes de província. O que é presidente de província? É o governador de uma província. Eles não eram eleitos. O presidente de província não é eleito. Ele é escolhido pelo imperador. Isso permitia ao imperador, por exemplo, dissolver a Câmara dos Deputados. Ele podia chegar e demitir os deputados. Está entendendo? Isso mostra que muitos historiadores costumam dizer, né, que nós temos um constitucionalismo, nós temos um constitucionalismo, mas na verdade, por trás de tudo isso, você tem um autoritarismo muito grande. Por quê? Porque você tem grandes poderes concentrados nas mãos do monarca. Então, pessoal, é importantíssimo que você lembre dessa centralização do poder, né? Essa grande centralização do poder nas mãos do imperador Dom Pedro I. Evidente que esse autoritarismo deu merda. Ele deu merda por quê? Porque lá em Pernambuco, em 1824, uma galera não aceitou esse autoritarismo. Né? Uma reação ao autoritarismo de Dom Pedro I é justamente a Confederação do Equador. A Confederação do Equador é um movimento de caráter separatista, republicano, que começa em Pernambuco, ou seja, lá em Pernambuco a galera, não queremos mais fazer parte do Brasil, estamos declarando aqui a ruptura, nós queremos a nossa independência, porque nós não concordamos com esse centralismo, com esse autoritarismo do Dom Pedro, um autoritarismo travestido de constitucionalismo, você está entendendo? Lá em Pernambuco a galera não aceitou, pegou em armas e resolveu romper laços com Portugal, romper laços com o resto do Brasil. Muito bem, esse movimento ele começa em Pernambuco, mas se espalha para outras províncias do Nordeste, tá? Se espalha ali para o Ceará, para Alagoas, para o Rio Grande do Norte, entendeu? Então várias províncias aderiram à luta da galera lá em Pernambuco. Aí vem a questão central. Todas essas províncias formariam um novo país. E esse novo país iria receber o nome de Confederação do Equador. Fundamental guardar essa característica, é essencial guardar isso. No entanto, o movimento foi derrotado por tropas leais ao imperador Dom Pedro, e no final das contas nós tivemos a execução de uma das lideranças, que era o Frei Caneca, né? A execução do Frei Caneca é um marco ali final da derrota da Confederação do Equador.
Olha, pessoal, tem muita coisa para poder falar de primeiro reinado, então por isso eu acho melhor dividir em 2 aulas. Então a nossa primeira aula fica por aqui. Nessa primeira aula eu falei até a Confederação do Equador, movimento separatista, republicano, enfim, que foi derrotado. Na próxima aula eu já falo da crise do primeiro reinado e, é claro, do final, né, do primeiro reinado e o início da regência. Então, beleza, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar do áudio não estar saindo muito alto. Espero que vocês tenham gostado. Me deem um retorno, me deem um feedback, por gentileza. Um grande beijo, tamo junto e até a próxima.